Vamos ouvir a Irene louvando a Deus. Glória a Deus. A Irene louvando a Deus, enquanto a Irene estará louvando o Senhor. Olhando nossos dízimos e ofertas da casa do Senhor. Salve, irmão, na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador, dás-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dás-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glórias, ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dás-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Convido a igreja de pé, abrindo a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Glória a Deus. Pedir perdão aos irmãos pelo meu atraso hoje. Estava terminando a mensagem, não vi o tempo passar. Quando eu olhei para o tempo, já tinha ido. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos apresentar os nossos visitantes. A missionária Maria da Penha, o diácono Mauro Silva, da AD Ministério Paraíso. Deus abençoe, acredito que são os irmãos ali. É que estão com Douglas?
Amém. Glória a Deus. Os nossos amigos, agora me fugiu a memória agora, é Jaciele e o Sandro Júnior. Isso. Sejam bem-vindos, que dizemos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ana não quer que eu pregue hoje não, desligou o som. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje culto da palavra, culto de ensino da palavra de Deus. Quero convidar a todos a estarmos juntos aprendendo da palavra do Senhor, que grandes coisas tem o Senhor a fazer por nós aqui esta noite. Mais uma vez, quero continuar em cima do tema que nós iniciamos na terça-feira passada, a falar sobre selecionando suas amizades. Um tema bem forte e que nós devemos cada dia mais estar aprimorando. Da última vez, do último culto de terça-feira, falamos a respeito da amizade que Acabe fez com Josafá, ou que Josafá, como homem de Deus, o rei ali de Judá, fez com Josafá, com Acabe, o rei de Israel, que não era da vontade de Deus. Temos aí alguns exemplos, e o exemplo que eu quero usar hoje é o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 4. E ele disse: porque tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei, não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz ele: peço-te que minha irmã Tamar venha e que me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar, em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa, amassou e fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é a injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, como iniciamos na última terça-feira,
encerrando a sequência de mensagens que fizemos a respeito da dor que gera crescimento. Fizemos aí uma sequência de mensagens sobre a dor que gera crescimento. Falamos de Davi, falamos de Pedro, e falamos aí de Jabes e de vários outros personagens bíblicos. E na terça-feira passada encerramos e iniciamos um tema que eu considero bem importante para a nossa igreja nesse período, no tempo em que vivemos, que é selecionando as suas amizades. E hoje vamos falar em cima da história de Amnon, o filho de Davi. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos que tudo o que está acontecendo agora é resultado de um pai que deixou com que uma brecha fosse aberta na sua casa e que os inimigos do rei pudessem ver a sua ruína. Davi, a Bíblia diz que Davi já era velho, quando um dos filhos do gigante tentou matá-lo, e um dos seus guerreiros o protege, e os guerreiros chegam a Davi e dizem: Davi, você não irá mais à batalha conosco, porque não deixaremos que se apague a lâmpada em Israel. Aí a Bíblia diz que Davi começa a ficar em casa, e um dia ele está ocioso, ele vai à varanda, e de lá da varanda ele olha uma mulher a lavar-se, a saber, Batseba é o seu nome. Ele manda chamar, manda saber quem é, e dizem: ela é Batseba, esposa de Urias. Ele diz: manda chamar, chama ela, deita-se com ela. Alguns estudiosos dizem que ela estava se lavando na lavagem de purificação que as mulheres faziam após sair do período em que toda mulher entra, que é o período aí menstrual. Ela estava terminando este período e estava se lavando, e ele manda chamá-la, deita-se com ela, e depois ela manda uma carta para ele: olha, aquele nosso pecadinho que ninguém viu, ninguém ficou sabendo, ninguém estava lá para saber, os servos que viram ficaram calados, mas aqui dentro do meu ventre tem uma voz gritando, dizendo: olha, o pecado veio trazer a lembrança, vocês cometeram um pecado, e o Senhor me deu um filho em cima desse pecado. A Bíblia diz que Davi faz toda a artimanha para matar Urias. Ele tenta ali fazer com que Urias se deite com sua mulher, Urias não deita com ela, então ele manda de volta, manda uma carta a Joabe, e diz a Joabe: coloca Urias na linha de frente para que morra, para que ninguém saiba do meu pecado. Davi agora está se colocando na mão de outra pessoa, quer saber, Joabe, o capitão da sua guarda. E logo depois, esse pecado também refletirá na vida de Davi, pois ele se entregou, colocou-se como refém na mão de Joabe. Então a palavra vai dizer que Davi ele faz de tudo, mata Urias, depois casa-se com Batseba. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo do que aconteceu, mas quem mais precisava ver, quem mais precisava saber, viu. Quem mais precisava saber, estava lá olhando, que é o Deus todo onipotente, e manda. Davi consegue calar a boca dos servos, Davi consegue calar a boca de Batseba, Davi consegue calar a boca de Urias, mas Davi não consegue calar a boca do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que bate na sua porta um profeta, o nome dele é Natã, e quando Natã chega lá, diz a Davi: olha Davi, eu quero te contar uma história. Qual é a história? Um homem tinha várias ovelhas, e recebendo uma visita, ele vai no terreno da frente, no vizinho da frente, pega a ovelhinha do homem que só tinha uma, era de sua casa, de dentro de casa, ele cuidava dela como se fosse uma de suas filhas, e ele vai e mata a ovelha do homem pobre, que tinha só uma, e dá ao seu visitante. Aí Davi diz: esse homem é digno de morte. Olha o decreto de Davi: este homem é digno de morte, e pagará 4 vezes mais o que ele fez, ele deverá restituir ao homem a que ele roubou. Natã descortina para Davi a história e diz: olha Davi, esse homem é tu. Aí Deus, como eu já expliquei aos irmãos algumas vezes, nas escolas bíblicas dominicais e em cultos de ensino,
Deus mais uma vez coloca na mão de Davi o juízo sobre a própria vida. Em nenhum momento da Bíblia Sagrada, Deus coloca o homem para julgar o homem, mas somente Davi decretou juízo sobre sua própria vida. Davi, ele decreta que esse homem é digno de morte e que pagará 4 vezes. Na outra vez que o anjo desce na eira de Ainoã, ele diz a Davi: Davi, o que é que tu quer? Tu quer cair na mão do homem, tu quer cair na minha mão, ou tu quer anos de fome? Davi mais uma vez lança decreto sobre como ele viverá. Pastor, mas por que isso? Porque a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e se Deus é justo, logo Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, também é justo. Então Deus, entendendo que Davi daria a melhor sentença, a sentença adequada, ele permite com que Davi lance sentença sobre ele mesmo. 4 vezes ele deveria pagar. E uma das vezes é este texto que nós vamos ler. Nós não vamos falar das 4 vezes, das 4 penas de Davi. A primeira é perder o seu filho ainda no ventre de Batseba, quando ele nasce doente, logo já morre. Depois acontece com Aminon, depois Absalão, e aí Adonias também, o seu filho, é morto. Mas não falaremos sobre todos esses aspectos, vamos falar apenas no que lemos no versículo 13. A Bíblia diz que o pecado de Davi começou a fazer efeito. Absalão tinha uma irmã chamada Tamar. Tamar era filha de Maaca e também Absalão, com quem Davi casou quando fugia do rei Saul. Ele casou com Maaca e teve ali Absalão e Tamar. Já Aminon é filho de Ainoã, o filho mais velho de Davi. Ele é o filho mais velho, ou seja, automaticamente, ele é o herdeiro ao trono. Quem se assentaria ao trono, ao invés de Salomão, que se sentou, que era o mais novo, o mais moço, seria Aminon. Aminon era o próximo rei de Israel. Ele seria o próximo rei de Israel. E a Bíblia diz que esse primogênito, ele está angustiado, no verso 2, aí do hebraico é yatzá, o qual sofrer aflição. Ele estava aflito, angustiado. Aí, meus irmãos, por que que ele se angustia? Porque ele está apaixonado pela sua irmã. A Bíblia diz que ele não era filho da mesma mãe, mas era filho do mesmo pai. E ele via como impossível. Quem está com a Bíblia aberta, quem é dos meus, sempre está com a Bíblia aberta. A Bíblia diz que parecia impossível fazer-lhe alguma coisa. Mas por que, pastor, que era impossível? Alguém abre para mim, em Levíticos capítulo 18, versículo 11. O microfone está aqui. Um obreiro para levar para quem achar. Levíticos capítulo 18, versículo 11. Levíticos. Quem encontrou? Ele via como impossível casar-se com sua irmã. O porquê? Ele via como impossível casar-se com sua irmã, mesmo não sendo filha do mesmo pai e da mesma mãe. Ele era um filho do mesmo pai. E a Bíblia diz em Levítico 18, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Assim está escrita a palavra de Deus. A nudez da minha filha, a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada do teu pai, ela é a tua irmã, a sua nudez não descobrirá. Amém? Levíticos é o livro da lei, é o livro da lei do Senhor que Deus deu a Moisés. Levíticos, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Números, Deuteronômios, é o Pentateuco, é o livro da lei, aonde eles têm ali toda a estrutura
do Código de Israel. E em Levíticos 18:11, segundo leu o irmão, era proibido. Ah, mas não era filho da mesma mãe. A Bíblia deixa bem clara: a filha de teu pai não descobrirá a nudez dela, porque ela é tua irmã. Então, por isso, aí no versículo 2, a Bíblia deixa bem claro: parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Parecia impossível. Mas a Bíblia diz no versículo 3, que tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Esse Simeia aqui, irmão, é o mesmo Samá, lá em 1 Samuel 17:13, aonde Samuel está fazendo passar os filhos de Jessé. Ele diz que um é chamado de Samá, é esse mesmo Simeia aqui citado, é esse que é o pai de Jonadab. Ou seja, Aminon e Jonadab eram primos. E a Bíblia deixa bem claro que Jonadab era homem sagaz. O que é isso? O que é sagaz? É pessoas que estão sempre observando, estão sempre espreitando algo para se dar bem. É pessoas que estão sempre de olho em oportunidades. Aí a Bíblia diz que não é Aminon que vai a Jonadab, é Jonadab que vem a Aminon. Então, irmãos, aqui entra um alerta para nós que somos pais. Quem são os amigos de teu filho? Com quem teu filho se aconselha? Quem são os pais do amigo de teu filho? A conversa que eles andam tendo, para onde eles estão indo? Com quem você tem se aconselhado? Porque pessoas se achegam a nós buscando informações, não para nos ajudar, mas para encontrar em nós alguma falha de caráter, e nesta falha de caráter nos fazer cair em ciladas. A Bíblia diz que este homem sagaz, aí no versículo 4, ele diz: porque tanto emagrece de dia para dia. Olha aí, ó filho do rei. Ó o que ele está dizendo. Ele está observando que o filho de Davi está emagrecendo. Agora eu pergunto para vocês: Davi percebeu, sim ou não, que o filho dele estava emagrecendo? Que o filho dele estava entrando num processo de depressão? É claro que observou, mas aquilo que você observa e não trata, porque você não quer magoar o bichinho, porque você não quer magoar a criancinha, o coitadinho, o príncipezinho da casa, é o herdeiro ao trono. Não posso, como é que eles dizem hoje em dia, traumatizar o menino, porque ele crescerá com um trauma e esse nunca conseguirá superar. Ei, aquilo que você não trata hoje, aquele bichinho bem pequenininho que você não trata hoje, amanhã será um leão e vai te devorar. A Bíblia diz que os outros da rua, o amigo está percebendo que o menino está emagrecendo, que ele está entrando num processo de depressão. Aí ele começa a dizer: por que você está emagrecendo? Ó filho do rei. Olha aí no versículo 4, não me dirás, não me contarás. O diabo é dessa forma, irmão. Ele não chega com chifre, com um rabo pontudo igual é desenhado, não.
Ele chega com um sapatinho de algodão, dizendo: sou teu amigo, aperta a minha mão aqui, serei eu padrinho de teus filhos, se for lá fora, serei eu tio dos teus filhos. Ei, eu sou de dentro de casa, eu me preocupo com você. A falsa preocupação de Jonadab começa a fazer com que as armas de defesa de Aminon sejam abaixadas. Por quê? Porque ele vem com elogio: tu é o filho do rei, rapaz. O que é neste reino que possa fazer o filho do rei, o herdeiro do trono, o futuro rei, se entristecer? Não me dirás. Aí Aminon vai e baixa suas armas. Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Ele abre o coração e diz: olha, eu tenho um segredo, e esse segredo é que eu amo minha irmã, não sei o que fazer, não sei o que posso fazer, vejo como impossível, como diz aí o verso 3, o verso 2, vejo como difícil de acontecer, eu amo minha irmã. Aqui eu abro mais um parênteses a dizer para vocês: não abram o seu coração para qualquer um que vos perguntar. Não abra o seu coração para pessoas que chegam na sua casa. Irmão, eu já falei isso aqui e vou repetir. Irmão, Facebook, WhatsApp, Instagram não é ferramenta para desabafo, e muito menos o púlpito da igreja. O púlpito da igreja foi feito para pregar a palavra, o Instagram foi feito para você postar foto, o WhatsApp para você conversar com alguém, mas não é lugar para desabafo. Tem gente, irmão, que vai para o WhatsApp, vai para o status e começa: hoje fulano de tal me feriu, me magoou, fez isso, fez aquilo. Aí, em vez das pessoas te ajudar, elas estão te julgando do outro lado. Que ajuda você está recebendo? Que benefício você está tendo? Então, Aminon abre o coração para Jonadab. Aí Jonadab tem tudo o que ele queria. Porque, irmão, não é à toa que Jonadab vai na casa de Aminon. Não é à toa. Ele vai porque a Bíblia diz que ele é sagaz. A Bíblia diz que ele é sagaz, e ele vai na casa de Aminon porque ele percebe na família de Davi uma brecha, alguém que está fraco, em quem ele pode derrubar. Aí ele diz: vou me aproximar de Aminon e vou tentar entender. Sabe por quê, irmão? Porque ele já era sagaz, já sabia que Aminon estava apaixonado em Tamar. Ele vai lá como quem não sabe de nada. Irmão, lá para frente você vai perceber que ele é tão sagaz que ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele já sabia, ele só foi lá para confirmar. Aí olha o conselho maravilhoso que ele dá no versículo 5. Disse-lhe Jonadab: deita na tua cama, te finge de doente, e diz para o teu pai: papai, eu estou tão pobrezinho, fraquinho, doentinho, podia minha irmã vir aqui fazer um bolo para mim, e eu tenho que assistir, ele dá os detalhes, irmão, eu tenho que assistir ela cozinhar para mim, que só aí eu vou comer, só aí eu vou comer. Então, irmãos, cuidado com as amizades que têm chegado na tua casa, cuidado com as amizades que você tem levado para o âmbito, para o convívio da sua família. Cuidado, cuidado. Ele começa a dar conselho, ele começa a montar uma estratégia. O que é que ele queria? O bem de Aminon? Não. Jonadab conhecia a lei, sim ou não? Jonadab conhecia a lei, sim ou não? Sim. Ele poderia ter aberto
o livro da lei, o pergaminho da lei, e dito: olha, aqui em Levíticos está escrito, não pode, você não pode. Rapaz, tira isso do seu coração. Irmão, eu vou falar um negócio aqui. Amigo que é amigo sabe dizer não. Amigo que é amigo sabe dizer não. Se você tem um amigo que você tem medo de dizer não para ele, porque se você disser não para ele, ele se magoa com você e fica uns dias sem falar contigo, não é teu amigo, é um oportunista. Amigo que é amigo, nem sempre te apoia nos teus projetos, porque vivemos em uma sociedade que o povo diz: se é teu amigo, te apoia em tudo. Não. Amigo de verdade olha a cilada na tua frente e diz: ó, se você for por aqui, o trem vai dar errado. Aí às vezes nós é que somos imaturos e dizemos: é porque não quer ver o meu sucesso. Não, irmão, é porque é teu amigo. É porque é teu amigo. Eu lembro de uma feita, não sei se já contei isso aqui. Uma jovem do grupo, nós éramos líderes de jovens, e ela chegou revoltada para mim, e falou: Joás, estou revoltada. O que foi? Porque a menina lá, regente do coral de jovens, escolheu o hino, e eu chegando no ensaio, não gostei do hino, mandei ela mudar e ela não mudou. E a gente discutiu, e eu fui embora, saí do ensaio, tal, me contou o problema todo. Eu parando, ouvindo. Aí ela, grande amiga, aí perguntou: o que tu acha? Aí, irmão, é igual eu falei para os irmãos: eu não me meto na vida de ninguém, mas se me perguntar, eu dou minha opinião, porque você está abrindo a oportunidade para eu falar aquilo que eu penso. Falei: regente faz o que mesmo? Não, regente que escolhe os hinos e tal, passa para os coral cantar. E líder? O líder de jovem faz o quê? Mexe com o quê? Não, o líder é para administrar ali os problemas e tal, reunir os jovens. Então, peraí, deixa eu perguntar de novo. A regente faz o quê? A regente escolhe os hinos e tal. Eu disse: então, se é ela que escolhe os hinos, quem está errado é tu. Ela: mas por quê? Eu disse: não é porque tu é minha amiga que eu não vou te falar a verdade. Se ela é responsável por escolher os hinos, você tem que cantar o hino que ela escolher. Aí o que eu faço? Volta lá, pede desculpa para ela, e vamos seguir. Ela foi, fez, e deu certo. Porque, irmão, amigo nem sempre bate a mão nas tuas costas e diz: vai. Tem hora que ele tem que puxar pela tua camisa e dizer: calma, rapaz. Nem assim não. Irmão, tem amigo que tem coragem de olhar no teu olho e dizer: ei, está fazendo besteira. A gente chateia, irmão, mas depois a gente diz: é, fulano de tal é meu amigo mesmo, que se eu tivesse ido, tinha dado errado mesmo. Então, irmãos, Jonadab que fala o que Aminon quer ouvir, dá um conselho maligno. Aí no 6, Aminon começa a cumprir. Ele deita-se, fingiu de doente. Vindo visitar Aminon, ele disse: peço-te que minha irmã Davi chega para visitar Aminon. Irmão, mais um detalhe de Davi. Davi foi um ótimo rei, mas um péssimo pai. Ótimo rei, mas péssimo pai. Ao exemplo de Samuel, ao exemplo de Eli, que foram ótimos sacerdotes, mas péssimos pais. Igual a gente está estudando na escola bíblica dominical. Davi, ele só chega quando o problema já está feito. A cabeça do menino já está montada. E agora, irmão, para descosturar a teia do inimigo da cabeça de menino, é difícil. É complicado. Eu contei aqui na reunião de obreiros sábado. O menino tentando na igreja, correndo para um lado para o outro, correndo para um lado para o outro. O obreiro foi e sentou ele. Aí ele levantou, o obreiro foi e sentou ele de novo. Ele levantou, o obreiro foi e sentou ele de novo. Fica aí, rapaz.
Aí ele disse: eu estou sentado, mas dentro de mim eu estou em pé. Menino é assim, irmão. É pirracento. Aminon, irmão. Aminon, ele já está totalmente com a mente feita. Davi chega para visitá-lo. Irmão, se Jonadab percebeu que Aminon era apaixonado em Tamar, será que Davi não tinha percebido já? O pai sabe, irmão. Está todo mundo criado dentro de casa, ele sabe, ele percebe, observa. Mas aí ele faz o pedido, Davi querendo agradar o menino. Então Davi mandou dizer a Tamar: vem, ovelhinha, para o lobo te devorar. Chamou Tamar. Irmão, pelo jeito da obra, pelo conjunto da obra, pastor João, já dava para ele perceber. Só mudar o tom de voz a gente já percebe. Você quer saber se é alguma coisa? É só você mudar o tom de voz. Pai, eu quero que minha irmã venha no meu quarto, cozinhe para mim, eu vendo ela cozinhar para mim, e traga comidinha para mim na minha cama, porque só aí eu vou voltar a ter saúde. Davi não podia ter perguntado para mim, não, mas por quê? Mas por quê? Né? Um porquê destruiria tudo. Ele ia ter que explicar por quê. Mas Davi não, querendo agradar o menino, não querendo dizer não para o filhinho, futuro rei. Vem, Tamar, faz a vontade do seu irmão. E a Bíblia começa a narrar, irmão, no 8, foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolo diante dos seus olhos. No versículo, diante dele, e os cozeu. No 9, tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei tirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Irmão, se Davi estava desconfiado, por que ele não ficou lá? Para proteger. Se ele estava desconfiado, por que ele não ficou lá? Mas a Bíblia diz que ela cozinhou na frente dele, diante dos olhos dele, ele deitado. Quando ele viu a oportunidade, a concupiscência dos olhos, que a Bíblia diz, a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Cobiça dos olhos, olhei, gostei, quero para mim. Cobiça da carne, eu desejo com a paixão ardente no meu coração, porque a Bíblia diz que ele estava doido, ardente por ela. Cobiça da carne, soberba da vida. Ele queria algo que era impossível a ele, soberba. O menino criado ouvindo sempre sim, sim, sim. No momento em que disseram, aqui não pode, ele enlouqueceu. Irmão, você percebe traços de infantilidade em Aminon, quando ele se deita, para de comer, porque disseram não para ele, isso aqui te é vedado, isso aqui não pode. Olha a história de Acabe. Acabe queria a vinha de Nabote, não deram para ele, foi deitar chorando. Ele era rei, tinha tudo, mas queria a vinha de Nabote. Então, irmãos, observam esses traços, essas falhas de caráter nos seus filhos. Se você disser não ao teu filho, e ele for para o quarto, e não quiser comer, não quiser tomar banho,
deixar de fazer algumas coisas porque ouviu um não, senta com ele e explica como é que a vida funciona, antes que esse leãozinho se torne um leão e te devore dentro da tua casa. A Bíblia diz que ele manda sair todo mundo, e sai todo mundo da presença. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à minha câmara, e comerei a tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ele sabia que ela era irmã, sabia que a lei proibia, mas pelo conselho maldito de um amigo, que, se é que pode se chamar de amigo, um cidadão desse, ele arquiteta um plano para violentar sua irmã. A Bíblia diz que Tamar dá alguns conselhos, porém, ela disse, no versículo 12: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura, porque onde eu iria com a minha vergonha, e tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Ela dá alguns conselhos a ele. Ela disse: não faça isso, porque em Israel não funciona assim. Não faça assim, irmão. Se Tamar conhecia a lei, Aminon também conhecia. O que Aminon está dizendo aqui é: eu conheço a lei, entendo da lei, mas escolhi não obedecer. Cuidado com os dias em que você decide passar dos limites, porque você está com o coração apaixonado. Cuidado quando você decide passar dos limites, porque um coração apaixonado é perigoso, irmão. Aos jovens que estão aqui presentes, quando vocês estiverem namorando, que o seu namorado ouvir um não da sua parte, e ele começar, esses dias, quando eu morava em Querência, eu vi um rapaz, a menina terminou com ele, morava em frente de casa, a menina terminou com ele pegou a moto dele, jogou num lote vazio, e começou a pisar e pular em cima da moto, e eu olhando aquilo, e dizendo: se essa menina for esperta, ela já vai entender que hoje é a moto, amanhã é ela. Irmão, disse não, o camarada pegou, irmão, o camarada pegou no seu braço forte, puxou você, hoje ele aperta o seu braço e puxa, amanhã ele dá um tapa na tua cara. Então a paixão, ela destrói, o amor constrói, o amor respeita limites, o amor impõe limites. Esse negócio de paixão, tudo pode, no namoro tudo pode, isso é paixão. Amor não, amor diz: ei, aqui é diferente. Olha porque o mundo está do jeito que está, porque não tem porteira, quebraram as porteiras e destruíram a cerca. Mas na igreja, por isso que muita gente diz: eu vou congregar de casa. Por quê? Não, porque esse negócio de igreja aí é só gente falsa, tudo junto lá, e não. Irmão, a cerca não é para impedir que o outro entre, não é para impedir que você saia, é para impedir que aquela maldição, as coisas ruins entrem. E outra coisa, a casa tem ordem. Quer ficar na casa? Obedeça as regras, obedeça as ordens. O filho pródigo diz ao pai: pai, estou cansado das regras, estou cansado da lei. O pai não muda a casa por causa do filho. Ele diz: filho, a casa funciona assim, a porta está aberta,
Quer ficar? Fica. Quer ficar na casa? Obedece às ordens. Não quer? A porta continua aberta. Entra e saia. Quando você entrar, você encontrará a pastagem do mesmo jeito, mas dentro do pasto tem cerca e tem ordem. Quer ficar? Obedece. Amém, irmão? Eu nunca fui a favor de dizer, eu não vou corrigir fulano de tal, porque se eu corrigir, ele sai da igreja. Espera aí. Agora a casa tem que se moldar à vontade do príncipezinho. Não, porque eu não gostei da iluminação da igreja, tinha que mudar para uma luz mais neon, tinha que pintar as paredes de preto. Irmão, lá fora tu acha. Vai que lá fora tu acha, mas dentro da casa tem regra, e a casa não se molda ao filho, o filho tem que se moldar às ordens da casa. Igual esses dias eu falei para uma pessoa, muito amiga nossa, muito amiga da nossa família, me falou algumas coisas, eu falei, fazer o seguinte, esse uso e costume seu não é da Assembleia de Deus. Se você quer viver dessa forma, amigo, eu falei, tem igrejas que aceitam, mas se você quer ficar na Assembleia de Deus, você é que tem que mudar, não a Assembleia de Deus tem que mudar para te aceitar. É porque hoje, irmão, o povo não quer mudar de vida, eles querem que a igreja mude, querem mudar a Bíblia, chegaram no maior nível de absurdo. Vamos continuar, para não fugir muito do assunto. Perguntou, glória a Deus, versículo 14, porém, ele não deu ouvidos ao que ela dizia, antes sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Ele consumiu o fato. A Bíblia diz que o pecado, ele é concebido. Por onde? Pelos olhos. Você olha, concebe o pecado. Conceber é quando a mulher engravida. A mulher concebeu, engravidou. O pecado é da mesma forma. Você concebe o pecado com os olhos. Você gera o pecado. Uma vez o pecado gerado, aí a Bíblia diz, dá luz ao pecado. Sabe o que é isso aqui? Versículo 14, ele deu a luz ao pecado, olhou, desejou, cometeu o fato, e quando o fato estava consumido, era quando ele deu a luz ao pecado. Irmão, um detalhe que você tem que observar é, que tem gente que diz, do nada, de repente eu caí. Espera aí, irmão, de repente você caiu? Não, de repente eu caí, não é assim não. Não é que de repente você caiu, você já está maquinando cair. A queda é premeditada. Você que tem um vício no álcool, você passa, muitas das vezes aquele que cai no vício do álcool, ele planeja, ele compra uma garrafa escondida, e esconde em casa, e quando ele decide dar a luz ao pecado, ele vai lá e bebe. Alguém que é viciado na pornografia, ele começa a ver fotos no Instagram, e depois ele vai para os sites, para assistir as coisas que ele quer ver, dá luz ao pecado, mas ninguém cai do nada. Então, irmãos, começou a cair, concebeu o pecado, dobra o teu joelho e ora e diz, Senhor, mata o pecado enquanto ele está dentro de mim, antes que eu dê luz ao pecado. Mas aqui já era tarde demais,
no 14, e vocês hão de convir comigo, que o que aconteceu com Aminon, acontece contigo e comigo também. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. Aversão aqui é nojo. Aversão aqui é repúdio. Sabe o que é isso aqui, irmão? É ele dizer, eu queria tanto isso, mas tanto isso, que quando eu fiz, depois que eu terminei, eu olhei para mim e percebi o monstro que eu havia me tornado. É aquele arrependimento que bate no coração daquele que cai. Eu tinha tanto tempo que eu não bebia, terminou de beber, está na ressaca, vem aquela aversão, aquele nojo. Nojo do quê? Da bebida? Nojo de você mesmo. Quantos e quantos testemunhos de pessoas que adulteraram, que dizem que eles entravam debaixo do chuveiro e ficavam se lavando, tentando tirar aquilo de cima deles, e era como se não saía. É um nojo que o pecado gera após ter consumado. Ele teve nojo de sua irmã. A Bíblia diz que então ele pegou ela e queria lançar fora. Disse a Aminon, leva daqui, leva embora. A Bíblia diz que mais uma vez ela dá conselho para ele. Diz, não, meu irmão, mais uma vez, não se faça assim. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 22, do 25 ao 29, tem uma regra, tem uma lei. Quem acha para mim? Deuteronômio 22, do 25 ao 29, tem uma regra e tem uma lei. Qual é a lei? A lei do estupro. Uma vez violada, não é para violar. A Bíblia diz, não é para violentar alguém. Mas se o homem violentar, tem uma lei pronta para ele. Quem encontrou? Deuteronômio 22, do 25 ao 29. Pode? O final diz, não poderá a despedir em todos os seus dias. A primeira vez, ele rompe Levíticos 18:11, violenta sua irmã, e depois ele rompe Levíticos 22:25, que diz, uma vez cometido, você não pode despedir aquela pessoa que você violentou. E olha o que ele faz. Então, versículo 16, ainda do 13 de 2 Samuel. Então ele disse, chamou ao seu moço que o servia e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Irmão, não tem mais nem nome. Tamar não tem mais nem nome.
Quando ele estava apaixonado por ela, era Tamar. Agora é o quê? Esta. Lança fora esta. Eu vou falar um negócio aqui para vocês jovens. E pode parecer um pouco pesado, mas é necessário. Ninguém compra o leite, ninguém compra a vaca, se o leite é de graça. Se o leite está sendo dado de graça, ninguém vai comprar a vaca. Nós somos homens, aqui tem vários homens, e nós homens temos o costume de desejar ardentemente as coisas, principalmente quando se trata desse assunto. Mas amamos e respeitamos quando é nos dito não. Mas naqueles lugares que parece praça pública, que você passa a hora que quer, vai a hora que quer e volta a hora que quer, você não assume relacionamento com esta. Por quê? Porque você sabe que se é assim contigo, é assim com todo mundo, né? Então, irmãs, queridas, jovens, valorizem-se. Aminon está dizendo: eu já fiz o que queria, agora lança fora esta. Antes, Tamar tem que cozinhar para mim, porque eu amo Tamar. Agora, lança fora esta. Vamos lá, irmão, seguindo. Então, trazia ela uma túnica talá de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talá de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Irmão, a coitadinha, irmão, usava uma túnica talar, que só as virgens usavam. Ela estava se guardando, quando ela passava, todo mundo sabia, esta está se guardando para o seu marido. Agora ela foi violada, violentada, e sai andando e clamando. Quando a Bíblia diz que ela rasga suas vestes, eu já expliquei aos irmãos, que alguns pensam, Isaías andou nu. Não, irmão, ele não andou nu. Quando ele rasga suas vestes ali, ele anda só com as roupas de baixo. Tanto é que os outros reis também, quando rasgam as suas vestes, eles rasgam a roupa que está em cima, por baixo tem outra roupa, e eles usavam o termo nu, mas eles não estavam totalmente nu. Então ela rasga as suas roupas, e sai andando pela cidade, andando e clamando. E ela vai para onde? Para a casa do pai? Ela vai para a casa do pai, que mandou ela para a armadilha? Para onde é que ela vai? Para a casa do irmão. Aí quando ela chega na casa do irmão, olha o que Absalão diz no versículo 20. Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Irmão, Jonadab sabia, Davi sabia e Absalão sabia. Na hora que Absalão olhou Tamar violada, ele já ligou uma coisa com a outra. Ele fez aquilo que todo mundo estava achando que ele faria. Irmão, já estava todo mundo sabendo. Ele não pergunta assim, o que foi que aconteceu contigo? Ele já diz assim, esteve Aminon contigo? Ou seja, eu já sei o que aconteceu. Aí olha o que ele diz para ela: minha irmã, fica tranquila, não denuncia, não fala nada, ele é teu irmão. Eu imagino que ele deve ter dito, ele é o herdeiro ao trono. Se você falar, tem risco até de você morrer, talvez. Fica quieto. Aí ele abriga ela na casa dele. Ouvindo o rei Davi estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Irmão, Davi ficou zangadinho. Davi ficou revoltadinho, Douglas.
Mas o que ele fez? Ele fez alguma coisa, irmão? Ele simplesmente colocou panos quentes em cima. Ficou com raiva? Ficou. Mas por que ele não fez nada? A expressão brasileira é: tinha um rabo preso. Por quê? Porque Davi era digno de morte. Porque ele cometeu adultério em Israel. E adultério em Israel era punido com a morte. Não foi morto. Como é que ele vai juntar o povo agora e dizer: vamos matar Aminon? Como é que ele vai julgar Aminon pelo pecado que cometeu, se ele tem um rabo preso? Aí ele se revolta, mas não pode fazer nada. Olha que a continuação, para a gente começar a terminar. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado Tamar, sua irmã. Absalão, ele é um homem frio e calculista. A diferença é que Aminon, ele era vulnerável e era movido pela paixão, pela vontade, pelo desejo. Absalão não. Absalão era frio, calculista. Ele disse: não é a hora, eu vou deixar tudo se acalmar, a poeira baixar, e eu vou agir. Quantos anos passou, irmão? Versículo 23. Passados 2 anos. E ele ficou esperando. Ficou esperando. Aí ele chega para o rei, 24. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o teu servo faz a tosquia, peço com que o teu servo venham ao rei e os seus servidores. Olha o plano, irmão. Olha o plano. Ele não vai convidar Aminon. Não. Ele vai convidar o rei. E diz: olha, rei, vem você, seus servos, seus filhos, vem todo mundo para minha casa, eu vou estar tosqueando as ovelhas, é uma grande festa lá em casa, vem todo mundo. Ele sabia que Davi não ia. Sabia que Davi não ia. Mas ele já tinha convidado o rei e os seus servos. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para que não sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém, ele não quis ir, contudo o abençoou. Sabe aquele pedido que vai: bora, rapaz, você sabe que a pessoa não vai? Bora! Aí o rei: não vou não. Aí ele sabe que o rei não vai, ele não quer que o rei vá, mas convidou só para dizer assim, ó, para não dizer que eu não chamei. Aí olha o seguinte do rei, do plano. 26. Então disse Absalão: já que o senhor não quer ir, mande o seu representante legal. Quem que é o representante legal dele, irmão? Quem que é o próximo herdeiro ao trono? Ele diz: já que o senhor não pode ir, manda aquele que vai assumir o trono no seu lugar, o príncipe. Aí Davi, já desconfiado, porque Davi não é bobo, é homem sanguinário, homem de guerra. Olha o que ele pergunta. Porém o rei lhe disse, 26, para que iria ele contigo? Para quê? Para que Aminon vai contigo? E o porquê que Absalão convida o rei, os seus servos e os seus filhos, e só chama Aminon pelo nome? Ele já não tinha convidado os filhos do rei? Tinha. Todo mundo ia, não ia? Mas manda Aminon, porque ele sabia que Aminon não falava com ele não falava com Aminon. Todos os filhos iriam, mas Aminon não iria, se não tivesse uma ordem direcionada do rei. Então ele vai no rei, pede autorização,
para o rei liberar Aminon e Aminon ser obrigado a ir como representante do rei. Frio e calculista. Olha o que ele faz, irmão. Absalão deu ordem. 27. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Aí Absalão chega em casa, chama os servos e diz para os outros: sirvam bebida normal, para aquele ali, embriaga ele, e quando ele estiver embriagado, matem-no. E assim aconteceu. Vocês vão ler aí no 29, que quando os filhos do rei viram o que estava acontecendo, que a vingança de Absalão estava tomando corpo, eles montaram nas suas mulas e fugiram. Todos. Chega a notícia para Davi. Davi, 30 e 31. Absalão matou todos os teus filhos. Irmão, o fofoqueiro, ele nem espera a fofoca terminar direito, ele já corre para contar a notícia. Eu imagino que o fofoqueiro viu matar um, já correu para contar a notícia. Chegou lá, contou a notícia do Jornal das 10. Ó, matou todo mundo. Davi já rasga suas vestes. No 31. Começa a desesperar. Aí volta um personagem que estava sumido na história, irmão. Um personagemzinho aí, que não teve nada a ver com a situação, aparece de novo. Olha aí no 32, quem que aparece? Jonadab. Está onde, irmão? Foi na festa? Da confusão? Foi não. Ele está onde? Do lado do rei. E olha o que ele diz, irmão. Disse a Davi: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon. Morreu quem, irmão? E por que Aminon morreu? Pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Ele faz acontecer, ele vê acontecer, e ele vem jogar na cara de Davi tudo o que aconteceu. Agora, irmão, vamos lá. Jonadab dá um detalhe aqui, que Absalão queria matar Aminon desde o dia em que Aminon forçou Tamar, sim ou não? Jonadab não era amigo de Aminon? E por que ele não chegou e avisou Aminon? Ó, Absalão quer te matar. Porque ele só era amigo para dar o conselho para a queda, mas na hora de fugir da armadilha, ele se oculta e só deixa as coisas acontecerem. Cuidado com esse tipo de amigo, que é o portador da notícia ruim, que diz: eu falei que ia acontecer, mas foi ele quem provocou tudo. Foi ele que arquitetou tudo. Foi ele quem te incentivou aí. E depois que dá tudo errado, ele é o portador da notícia ruim. Ó, todo mundo já sabia aqui que Absalão odiava Aminon, rei. Não é novidade para ninguém. Jonadab está lá, tripudiando em cima da morte de Aminon. Os irmãos estão entendendo que tipo de amigo Aminon arrumou? Agora o menino, que seria o próximo rei de Israel, está deitado numa poça de sangue, porque não conseguiu segurar o desejo, a paixão, a vontade de um momento. Paixão é momento. Abriu mão de uma história maravilhosa
para viver um momento. Não abra mão da tua história, não abra mão do teu chamado, não abra mão daquilo que Deus preparou para ti, para viver momentos. Momentos são passageiros, chamado, promessa é eterno. Amor é eterno, paixão é momento. Mas ele diz mais, irmão, para a gente finalizar. Olha o que ele diz: então disse Jonadab ao rei, versículo 35, eis aí vem os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Irmão, sabe o que Jonadab está fazendo aqui agora? Puxando a sardinha para o lado dele. Eu não falei, rei? Conforme a minha palavra, está vendo como é que eu entendo das coisas? Ele montou tudo, fez tudo acontecer, e depois ele disse assim, está vendo como eu entendo das coisas? Está chegando aí, ó, do jeito que eu disse. Irmão, o que tem de profeta, e agora estou encerrando mesmo, o que tem de profeta, profetizando coisa ruim, e ele mesmo indo provocar, para dizer, eu não profetizei assim, eu não disse assim. Tem um profeta aí, irmão, que eu não sei o nome dele, mas ele chegou numa cidade, levou uma cabeça de um jumento, vocês têm uma ideia, levou a cabeça de um jumento, enrolou a camisa de um prefeito na cabeça do jumento, enterrou na entrada da cidade e foi, porque ele sabia que no evento em que ele ia pregar, o prefeito ia estar. Olha o que ele fez, chegou para o prefeito e disse, é porque enterraram a cabeça de um jumento na entrada da cidade, em tal lugar assim, assim, assim. O povo foi lá, desenterrou, o que tinha lá? A cabeça de um jumento enrolado com a camisa do prefeito. Quem colocou lá? O infeliz. Irmão, o que tem de gente, chega para um e diz assim, fulano de tal, vai se dar mal assim, 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 e vai na tua casa e diz, ó, fulano, por que tu não faz assim, assim, assim? Planejando, irmão, a derrota do outro. Se coloca de pé. Eu quero dar uma notícia aos irmãos. Se você odeia o seu irmão e planeja contra ele atos ruins, você é homicida. É bíblico, irmão, eu não estou inventando nada não. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. A Bíblia diz que é necessário que venha a contenda, mas ai de quem porque vem a contenda? Ai daquele porque vem a contenda. Irmão, se você está planejando contenda contra o outro, derrubar o outro, fazer confusão com o outro, para agora, enquanto dá tempo, enquanto está sendo gerado no teu ventre, enquanto você está maquinando na tua cabeça, pede para Deus eliminar isso. E eu estou orando, pedindo para Deus tirar amizades falsas do teu convívio. Eu estou orando e estou pedindo para Deus tirar a máscara de pessoas que estão do teu lado, só para ver a tua ruína. Entram na tua casa para ver os detalhes do teu lar e sair para fofocar e falar, a tua casa é bagunçada, que a tua casa é isso, que a tua casa é aquilo, que os teus filhos não te obedecem, isso e aquilo. Irmão, eu estou orando e Deus vai tirar essa raça ruim da tua casa, em nome de Jesus. Deus vai tirar os Jonadabes, que provocam intrigas, confusões, bagunças, em nome de Jesus. Feche teus olhos e ore comigo.
Pai amado e Pai querido, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nós declaramos, Pai eterno e soberano, que o Teu nome tem poder. Somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor para sempre. Em nome de Jesus, Pai eterno e soberano, visita a casa do Teu Filho, visita a casa da Tua filha. Pai eterno e soberano, limpa, Pai eterno e soberano, as amizades falsas. Tira, Pai eterno e soberano, os Jonadabes que tentam dirigir os Teus filhos, direcionar os Teus filhos para a ruína, dando conselhos malditos, conselhos maléficos. Em nome de Jesus, Pai eterno e soberano, repreende, Pai eterno e soberano, esse espírito devorador que tenta destruir as famílias, destruir os lares, destruir a comunhão da casa, da família, da igreja, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, nós te pedimos e por fé nós choramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Estenda tuas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.